Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Meu nome é Aramis de Barros, eu estou falando direto de Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, no meio dessa maravilhosa riviera localizada no sul do Brasil. Quero dar as boas-vindas a vocês para o primeiro episódio do Burkecast, o seu programa online de entrevista sobre reflexão política, conservadorismo, guerra cultural, globalismo e movimentos revolucionários. Com uma abordagem sempre pautada por um ponto de vista conservador, coisa que você seguramente não encontrará na mídia tradicional. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online, onde você vai encontrar um abrangente conteúdo de ensino e reflexão sobre diversos temas de interesse do público conservador. Então acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto Conservador no endereço burkeinstituto.com, burkeinstituto.com, e escolha ali o módulo de estudo do seu interesse. Lembrando a você que os episódios do Burkecast estarão disponíveis online, caso você queira ouvi-los novamente, pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Spotify e iTunes. E se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Bem, nesse nosso primeiro episódio do Burkecast, eu tenho a grande satisfação de receber um pesquisador autodidata que se especializou no tema do globalismo, do governo mundial e da tão propalada nova ordem mundial. Ele tem 49 anos, reside em São Paulo e é autor de 3 livros sobre o tema. Tem sido convidado frequentemente para palestras, lives e entrevistas por todo o Brasil. Portanto, para falar sobre o tema desse nosso primeiro episódio do Burkecast, a pandemia e a nova ordem mundial sanitária, eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Alexandre Costa. Bem-vindo, Alexandre, e muitíssimo obrigado por aceitar esse convite para participar conosco do Burkecast. As suas palavras iniciais. Boa noite, Aramis. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e eu espero que as pessoas gostem do nosso papo aí. Ok, muito obrigado. Alexandre, quero começar falando um pouco da sua própria experiência com o tema do globalismo e da nova ordem mundial. Eu sei que a maior parte dos nossos ouvintes conhece o seu trabalho, já conhece a sua obra, mas para aqueles que estão chegando agora e tomaram conhecimento do seu nome agora, eu gostaria que você pudesse se apresentar. Então, eu peço que você conte um pouquinho mais sobre o seu background. Quando, como e por que você começou a se interessar por esse tema tão intrigante que é o tema da nova ordem mundial? Que tipo de desafio você encontrou ao lidar com esse assunto não apenas intrigante, mas também polêmico? Bom, Aramis, eu entrei na internet logo que ela começou. Eu nunca gostei de computadores, até o dia que eu tive acesso ao que era a antiga BBS. A ideia de se comunicar com outras pessoas de outros lugares me fascinou. Só que logo que começou a internet comercial, na primeira metade dos anos 90, eu percebi que aquilo poderia ser, por um lado, algo extremamente inovador e que possibilitaria infinitas chances de aprendizado, de busca de conhecimento. Por outro lado, existia um grande risco de atingir a nossa privacidade. Certo. Então, já em 1996, se não me engano, 95 para 96, eu já tinha criado um blog onde eu comecei a escrever sobre essa questão da privacidade na internet, que ainda parecia uma coisa de louco, né? Porque a maioria das pessoas nem tinha internet. E com 2 ou 3 amigos, que eram os poucos amigos que eu tinha que acessavam a internet,
a gente vivia conversando sobre isso, e eu fiquei os últimos anos dos anos 90 preocupado exclusivamente com isso, até que ocorreram os atentados de 11 de setembro de 2001. Ali, mais ou menos em outubro, eu, junto com um amigo que, por sinal, foi uma das pessoas que me incentivou a escrever o primeiro livro, e ele foi... Até ele fez as capas de 2 dos meus livros. Certo. E hoje é a pessoa que fez o meu site, que faz toda a minha parte de programação visual, o Vanderlei Caravieri. Eu estava na casa dele e ele recebeu um e-mail de um amigo com uma matéria da França, colocando em dúvida algumas coisas relacionadas à versão oficial dos atentados. Daí em diante, naquele dia, eu fui para casa e passei a madrugada pesquisando aquilo. A gente ainda tinha os modems discados, né? Certo. Já não era tão ruim como era no começo, né? Os modems de 14 kbps que nem suportavam imagens, né? Mas esse já era um modem um pouquinho melhor, mas ainda era internet discada, tudo muito lento, né? E naquela noite eu comecei a pesquisar, depois fui trabalhar, voltei para casa à noite e voltei a pesquisar as mesmas coisas. Eu comecei a ver que, embora eu imaginasse que eu era alguém bem informado, existia um mundo de informações fora do Brasil que eu não fazia nem ideia. E foi assim que começou, em outubro de 2001. Em 2002, janeiro ou fevereiro, eu já tinha criado um outro blog, que já recebeu o nome de Nova Ordem Mundial. Entendo. Então eu costumo dizer que faz 18 anos que eu escrevo sobre isso. Correto. E o que eu enfrentei foi toda a tentativa de ridicularização, que no começo até me incomodava um pouco, nos primeiros 2 anos, assim, eu confesso que eu ficava incomodado, porque eu não conseguia convencer nem mesmo as pessoas que me conheciam pessoalmente. Mas as coisas foram mudando, né, e eu passei a ter ali uns leitores que eram como eu, curiosos e desconfiados. Éramos os grupos dos teóricos da conspiração, né? Depois de 2005, 2006, com a chegada do Google, né, que acho que, se eu não me engano, chegou aqui em 2004, por aí, não tenho certeza agora, as coisas começaram a ficar mais fáceis, né, porque os antigos buscadores eram buscadores de catálogo. Então você só encontrava nos buscadores o que alguém tinha postado diretamente como numa forma de catálogo, né? Nos tempos do Alta Vista, né? Até um pouco antes, né? Mas aí tinha o Alta Vista, era o tempo do Netscape, tempo de Mirk, depois veio o ICQ, né? Aí a gente foi... Essas pessoas no Brasil e algumas fora do Brasil que pesquisavam isso, muitas me acompanham até hoje. A gente sofreu, assim, no começo, essa tentativa de ridicularização, de ser chamado de paranoico, né? E agora está todo mundo vendo que a gente podia ser meio louco, mas a gente estava certo, né? É verdade. E de lá para cá, até mais ou menos 2011, 2012, eu não tinha intenção nenhuma de me tornar um escritor desse tipo de tema, né? Eu escrevia na internet para amigos, né? Então eu tinha ali um grupo de, sei lá, 200, 300 pessoas que liam o que eu escrevia, e a gente se comunicava por e-mail, principalmente, ou por ICQ. Aí em 2005, inclusive 2006 mais ou menos, acho que foi, o Google deletou meu site,
alegando discurso de ódio, alguma coisa assim. Mas eu nunca parei, né? Criei outro blog, o do Tripod foi eliminado. Aí, em 2012, eu escrevia esses textos para pessoas que eu conhecia, que eram esse grupo de amigos que se comunicavam pela internet, muitos que eu nunca nem vi imagem e converso até hoje. Porque na época ninguém tinha foto, ninguém tinha nada na internet, né? Ainda mais entre esse público que tinha muita gente com medo, né? Porque a gente falava muito sobre essa questão de privacidade, era a época daquele projeto Carnivore, que foi muito polêmico na época. Então, como sempre que eu tinha que falar algo para as pessoas, eu tinha que recuar 1 ou 2 passos explicando um pouco mais, quando eu percebi, eu já tinha quase um livro pronto. Acho que na época tinha mais de 80 páginas de Word. Aí eu resolvi dar um fio condutor e transformei isso num livro que eu lancei, que ele ficou pronto, né? Em 2013, ainda independente, eu não tinha editora. Eu mesmo imprimi, eu mesmo fiz o livro, porque eu já fazia livro médico, eu fazia livro para médicos, né? Certo. Então eu já tinha experiência no mercado editorial, trabalhava em editora, eu nem procurei nenhuma editora, porque eu falei, ninguém vai querer lançar isso aqui. A minha surpresa foi que eu tive que reimprimir o livro, 5, 6 vezes. Porque eu pensei que ia vender 200 exemplares, acabei vendendo mais de 3 mil. Isso foi em que ano, Alexandre? 2013. Certo. Aí, logo em seguida, o Olavo de Carvalho, que eu nem sei muito bem como o livro chegou até ele, não lembro agora, acho que foi o Eduí Ferro, que era uma pessoa que já faleceu, infelizmente, que era sogro do filho do Olavo. E ele levou o livro para lá. E aí o Olavo tirou foto com o livro, fez um comentário, que é o comentário que está já a partir da 2ª edição, é o que está na 4ª capa a partir da 2ª edição. E aí a Vide Editorial me procurou, fizemos uma 2ª edição mais profissional, com a apresentação do Fábio Blanco, que era uma dessas pessoas que eu já conversava lá no começo dos anos 2000, que ele também já escrevia, já pesquisa o assunto há tanto tempo quanto eu. Ele falava sobre isso na Rádio Vox também, né? Então, aí a Rádio Vox surgiu acho que em 2012 ou 2013. Eu fui, se eu não me engano, acho que o 3º programa da Rádio Vox. Eu tive um programa lá que se chamava Nova Ordem Mundial. Certo, eu me lembro disso. E depois o Fábio Blanco teve um programa que chamava Hora Final. Isso mesmo. Fizemos vários programas juntos. Eu fazia programa com o Alex Pereira, acho que era às quartas-feiras, e depois o Fábio Blanco começou a Hora Final, que foi um programa até que durou mais do que o meu, porque aí, assim, eu não tinha nenhuma intenção de virar radialista, nada. Aí eu resolvi fazer um livro mais... Porque no primeiro livro eu praticamente não dou nenhuma opinião minha. Eu só coloco os fatos e sigo aquela máxima do único Marx que presta, né? O Groucho Marx. Certo. Que é, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, né? Exato. Então, você... pesquise isso daqui, pesquise isso, pesquise. E é por isso que esse livro, desde o lançamento na 2ª edição, ele continua entre os mais vendidos da Amazon, já faz 5 anos, né? Porque acho que as pessoas perceberam, essa semana mesmo ele estava em primeiro de novo. Semana passada também. Às vezes cai para 2º, 3º, mas ele não passa daí.
Graças a Deus. Esse momento agora despertou muita gente que estava distante do assunto, despertou esse pessoal para o tema, né? Eu nunca recebi tantas mensagens na minha vida, nem tem pedido de entrevista, de live, nunca aconteceu isso, que nem amanhã eu tenho 2, depois quarta, quinta, sexta e sábado. E já tenho marcado para segunda e terça também. Pois é, isso que você está dizendo, que nós estamos tocando agora, nesse ponto, nos traz a essa questão que eu queria já colocar para você, que é o seguinte. As pessoas que vêm estudando esse processo ligado ao globalismo, à formação de um governo mundial e aquilo que se costuma chamar de nova ordem mundial, muitas delas já, de certa forma, esperavam por digamos assim, um evento disruptivo, um evento de impacto, né, global, né, um evento que chacoalhasse as coisas numa escala assim mundial, né? Agora, não se sabia exatamente o que seria, né? Havia várias suspeitas, mas não havia assim aquela resposta cravada, né, Alexandre? Agora que a gente tem visto essa pandemia e tudo que está ligado a ela, né? Nós temos visto a construção de um cenário realmente distópico, né? E aí, a minha pergunta para você agora, mais objetiva, é o seguinte: você que já tem toda uma estruturação nesse estudo, já consegue ver o cenário macro, o que mais surpreendeu você, ou tem surpreendido ainda nesses dias de Covid-19? Em outras palavras, o que está acontecendo hoje que chegou até mesmo a superar suas expectativas em termos de avanço dessa agenda globalista? Como eu disse, eu nunca recebi tantas mensagens. E 90% das mensagens dos leitores que eu recebo dizem respeito a exatamente isso. Porque quem leu meu livro já esperava algo dessas proporções, um ponto de virada para que a agenda pudesse ser implantada de forma mais acelerada. Em uma palestra que eu fiz o ano passado no Fórum EDA, eu mesmo, quando eu falei, depois fiquei com aquilo na cabeça, pensando, será que eu não exagerei? Porque na palestra eu falo isso, porque eu desenvolvi uma reflexão sobre o desenvolvimento das ideias globalistas, né, em 5 ciclos. E eu considero que estamos no ciclo da transição, desde o final do século XX. E eu achava mesmo que faltava uma grande crise para que eles avançassem os elementos que estão faltando e que chegassem às vias de fato após décadas de preparação do imaginário popular, das condições legais, políticas, econômicas e culturais, para que se estabeleça de fato, não de imediato, um governo mundial, que eu sempre tento deixar isso claro. A ideia é ir aprovando iniciativas que levem à criação de um ambiente de governança global para que permitam atitudes que correspondam que obedeçam a autoridades internacionais, como estamos vendo hoje. Eu, para ser sincero, eu não imaginava. Eu cheguei a imaginar a questão de doença. Mas isso no final já do ano passado, depois de ver algumas simulações, como aquele evento feito pelo John Hopkins, com promoção lá do Bill e Melinda Gates, evento 201.
e algumas outras possibilidades que já estavam no nosso imaginário, e ninguém percebeu que isso já vinha sendo feito no cinema, na literatura, né? Ou seja, o imaginário já estava sendo, de certa forma, moldado. Mas que viria uma grande crise, eu não tinha dúvida. Eu cheguei a falar, quem acompanha minhas lives lá no meu canal, sabe que eu já estava falando nisso ano passado, de que a gente teria uma grave crise econômica esse ano. Só que eu imaginei que isso aconteceria no segundo semestre desse ano. E com relação ao que me surpreendeu, eu tenho que admitir, eu não imaginava que as coisas estivessem tão prontas, né, no sentido de enfrentar tão pouca resistência por parte da população, certo, e que tudo acontecesse, porque parece brincadeira, mas foram só 4 meses. Exatamente. Para que o mundo inteiro... E na verdade são 3 meses, né? Porque o primeiro mês ainda estava todo mundo sem saber o que era aquilo, né? Exato. Mas você veja como avançou. Aquilo que eu chamo de nova ordem mundial, cada um usa, tem pessoas que usam essas expressões com outro significado, né? Esse é um conceito. Para deixar claro. Oi, conceito, desculpa, eu não ouvi. É um conceito que está muito esticado, né? Muitas pessoas usam isso, querendo dizer uma série de coisas diferentes, né? Eu não uso a expressão como apenas um sinônimo de globalismo. Tá? Certo. Eu acho que a nova ordem mundial é a criação de uma nova civilização e que, entre outras características, ela tem a ideia de um governo mundial. Exato. Porque a coisa é mais profunda, né? Então, se em uma frase, a nova ordem mundial contém o globalismo, mas não é o globalismo, simplesmente. Porque a gente tem que juntar aí diversos elementos de revolução cultural, de inversão de valores, que não necessariamente estão ligadas à implantação de um governo mundial, mas e sim de modificação civilizacional. Incluindo também o aspecto religioso e espiritual, né? Exatamente. A questão cultural, moral e religiosa, né? Ou espiritual, como alguns preferem utilizar, porque ele tem um componente que procura modificar, inclusive, a parte interna das religiões. Né? Certo. E por isso que eu acho até o componente espiritual, esse termo espiritual, ser até mais adequado. Então, o que me espantou foi a velocidade que as pessoas aceitaram isso. O que mostra que esses elementos de inversão de valores que há décadas estão sendo implantados de forma gradual, fizeram muito mais efeito, tiveram muito mais resultado do que poderíamos imaginar, né? E eu considero que existem 3 principais características que servem para identificar iniciativas que pretendem criar uma nova ordem mundial. E nesse caso, as 3 correspondem à essência do globalismo, né? Que é o fortalecimento do poder estatal e dos organismos internacionais, o enfraquecimento das soberanias nacionais e dos direitos naturais dos indivíduos, e a concentração dos mercados rentáveis nas mãos das grandes corporações multinacionais, que por sinal e não por coincidência, são as grandes corporações controladas pelas famílias bilionárias, pelas dinastias, que deram origem aos planos, deram origem a esses organismos
e deram origem aos principais instrumentos de implantação dessas ideias, que são as fundações e os think tanks, né? Correto. Então, e quando você vai olhar essas grandes corporações que mais lucram com todo esse processo, são aquelas controladas por esses fundos de investimento ligados a essas dinastias. E nós vemos como esses 3 elementos que eu falei estão em total evidência agora, né? Você veja, a pandemia fortaleceu os burocratas e o poder do Estado, os organismos internacionais. Ela enfraqueceu as soberanias, veja a OMS dando ordem para os países obedecerem. Perfeito. E enfraqueceu os direitos dos indivíduos, que estão, inclusive, perdendo seu direito de ir e vir, direito à propriedade, o direito ao trabalho, uma série de coisas, vindo de uma organização que não tem nenhum poder constitucional sobre país nenhum. E não tem nenhum poder na estrutura democrática dos países que nenhuma estrutura democrática transferiu esse poder a eles. Verdade. Mas e com a quebradeira que isso vai provocar nas pequenas e médias empresas, basta pensar um pouco para a gente saber quem vai ocupar esse espaço. Porque quem vai resistir a esse processo? As grandes corporações, que têm facilidade de obter crédito barato, tem uma estrutura que aguenta o tranco, né? E tem, normalmente, patrimônio que pode ser desgastado por alguns meses sem que isso comprometa a vida da empresa. Então, os 3 elementos estão em atividade na pandemia, né? Os 3 que eu falei. O Estado mais forte, os organismos como ONU e OMS muito mais fortes, as soberanias atropeladas, os direitos atropelados, e as grandes corporações são aquelas que vão sair com uma fatia ainda maior dos mercados. E isso me faz pensar o seguinte: eu não entro na questão da doença em si, mas não é preciso analisar esse ponto para ver que, independente da origem e da causa dessa doença, ela foi, sem dúvida nenhuma, instrumentalizada para avançar essa agenda, né? Com certeza. E aí a gente pode até ir além, a gente pode ir mais profundamente nisso, envolvendo questões como o ataque às crenças das pessoas, né? Quando você vê que lojas de limpeza, lojas veterinárias, lojas que vendem material de construção, todas elas puderam ser abertas, mas as igrejas não. O que mostra bem como está o nosso o status da religiosidade no meio da nossa sociedade. Mostra que essas iniciativas foram corroendo isso ao longo dos anos, né? E com muito pouca resistência, né, Alexandre? Inclusive da parte dos cristãos, né? Sim, e com a própria incentivo de padres e pastores, por exemplo. É verdade. Eles não apenas aceitaram, mas como eles incentivaram ainda, né? Eu nem entro no mérito, tá? Eu deixo claro isso, do que eu acho que a pessoa deve fazer ou não. Que eu nunca falo que os outros devem fazer. Eu só estou analisando a questão de maneira fria, mostrando que, será que há 100 anos atrás, com uma sociedade muito mais cristã do que é hoje, isso seria aceito assim, dessa maneira? Eu duvido. Se a gente voltar ainda mais no tempo, imagina isso na Idade Média, você falar que há uma peste, ou uma pandemia, né, com o nome que dá hoje, ia fechar igrejas, era ao contrário. Esse era o momento de protagonismo das religiões, né?
Um momento de desesperança, né? De medo. Seria impensável fechar o único local onde você pode compartilhar a esperança, né? No momento de tanta desesperança. Seria totalmente impensável isso, né? Sim. Isso mostra como vivemos uma sociedade que já é absolutamente materialista e, nesse sentido, ela já é também anticristã. Porque eu vejo sempre as pessoas falando assim, não, a nova ordem mundial vai atacar, pretende destruir os valores do Ocidente, né? Mas se a gente parar para pensar, o que são os valores do Ocidente? São os valores do cristianismo. Porque mesmo a influência que nós tivemos da filosofia grega, do direito e da organização de Roma, e até da moral que também teve origem no judaísmo e depois se modernizou, né? Vamos usar essa palavra aí, que não é a mais correta, mas que ela se aperfeiçoou no cristianismo. A gente vai ver que tanto a filosofia, quanto o direito, quanto a moral foram aperfeiçoadas por 2000 anos de cristianismo. Com certeza. O próprio direito romano ele foi aperfeiçoado pelo direito canônico. A filosofia grega foi aperfeiçoada pela patrística, pela escolástica, né? E ao longo dos séculos. E eu estou citando só 2 elementos, mas são milhares deles, tá? Tudo que a gente tem hoje de bom no Ocidente, de uma forma ou de outra, foi influenciado pelo cristianismo. E aí a gente vê, eu fiz uma live, acho que foi no comecinho do ano, falando sobre isso, que vivemos uma época em que foi, primeiro, forjado um ambiente e a mentalidade anticristã, seja através da cultura, seja através de legislação, seja através dos movimentos políticos, e que isso foi se desenvolvendo ao longo das décadas de uma maneira que as pessoas nem percebem. Então eu vejo às vezes as pessoas falarem assim, eu sou contra a nova ordem mundial, mas eu acho que isso não tem nada a ver com o cristianismo. Aí eu falo, cara, você tira o cristianismo, sobra o quê do Ocidente? Né? Nem hospital gratuito, orfanato e creche a gente ia ter. Nem prisão. Né? Exatamente. Seria ou pena de morte, né? Cruel, né? Morte em praça pública, né? Ou dentro do Coliseu para as pessoas baterem palma, ou masmorra, né? Exatamente. Direitos humanos, todas essas coisas, o fim da escravidão, tudo isso, quando você vai pesquisar a influência decisiva na essência dessas ideias, tem origem no cristianismo. E aí eu vejo que a única maneira que eles têm de avançar essa agenda é avançar a criação desse ambiente anticristão. E hoje, eu digo com toda certeza, o cristianismo é não apenas o alvo desse processo, como também é a única forma de resistência. Com certeza. Ô Alexandre, deixa eu aproveitar que você mencionou etapas, né, em direção aí à formação dessa nova ordem mundial, né? E eu queria fazer um pequeno retrospecto com você sobre isso, pensando no seguinte, veja comigo, em 1973, uma famosa organização globalista, né, chamada de Trilateral Commission, ou Comissão Trilateral, ela acabou sendo a responsável por lançar a chamada Nova Ordem Econômica Internacional, né? Que no ano seguinte foi até referendada pelas Nações Unidas, né, em 74. Em 92, aqui no Brasil,
nós tivemos um update nesse processo, né? Porque nós tivemos aqui a Eco Rio 92 e ali foi lançado oficialmente a chamada Agenda 21 da ONU para a Sustentabilidade. Agora, na sua opinião, nós estaríamos hoje com essa pandemia de coronavírus e com o cenário sanitário que foi montado em torno dela, já vivendo um novo estágio globalista, uma espécie de nova ordem mundial sanitária, como é o próprio tema desse nosso podcast, né? Que seria referendada por várias destas fundações metacapitalistas e por estruturas transnacionais, como é o caso da OMS ligada à ONU, não? Olha, a Comissão Trilateral é um daqueles que eu chamo de desdobramentos dos primeiros instrumentos e que eu coloco nessa evolução no quarto ciclo do desenvolvimento dessas ideias. Temos o primeiro no início do século XVIII, ciclo das ideias, o segundo no século XIX, o ciclo do método, né, que tem a ver com a dialética hegeliana, né, de tese, antítese e síntese. Depois surgem os instrumentos no início do século XX, o terceiro ciclo, que são os think tanks, a Liga das Nações, o Federal Reserve e as fundações metacapitalistas, para usar o termo que você usou. Certo. Ali, né, surge, por exemplo, o CFR como o principal think tank ao lado da Chatham House na Europa. O CFR, uma iniciativa da família Rockefeller, vai gerar, 50 anos depois, ele vai gerar a Comissão Trilateral, que também foi iniciativa da família Rockefeller, só que já mais uma geração adiante. Essa ideia de se criar esses, vamos chamar assim, eventos, né, que são, eles criam uma ideia dentro de um think tank, e depois esses instrumentos que vão surgir, já principalmente todos eles após a Segunda Guerra Mundial, por isso que eu chamo de quarto ciclo, eles vão implantar essas ideias que surgiram nos think tanks. E aí são esses organismos, vamos chamar assim, executores. Né? Correto. A Comissão Trilateral é um deles. Existem outros, né? Mas ela nasce com a ideia de unir Europa, América do Norte, inicialmente só o Japão, depois entrou a China e hoje já tem até países da Oceania. Vários outros países da Ásia e países da Oceania. Então, a Comissão Trilateral já tinha essa ideia desde o início, porque ela contou com todos os personagens globalistas de grande alcance, como Henry Kissinger, David Rockefeller. Zbigniew Brzezinski também, né? Sempre aqueles mesmos arroz de festa, né? Você vê que esses caras estão sempre, o Zagnelli da Itália, né? Da Fiat, o pessoal ligado a algumas famílias da nobreza europeia, como da Holanda, da Suécia, da Espanha, né? E esses eventos que eles criam é o que vão determinar o que a ONU vai executar depois dali em diante, né? No caso do ambientalismo, tem mais relação com o Clube de Roma, devido a uma publicação. O Clube de Roma é um pouco mais antigo que a Comissão Trilateral, se eu não me engano é 68 ou 67. 68.
O Clube de Roma, uma das suas primeiras publicações foi o relatório Limites do Crescimento. Ali está a gênese de toda essa ideia de sustentabilidade. Exato. Depois ela teve o relatório, que agora não vou lembrar o nome daquela mulher que já foi, aquela política da Noruega. Gro Brundtland. Isso. É o Nosso Futuro Comum. O nome do relatório é Nosso Futuro Comum, de 1987. Então, vai influenciar aqui a ECO 92, a ECO mais 10, ECO mais 20, Protocolo de Kyoto, a Agenda 21 e agora a Agenda 2030. Se você notar, existe uma continuidade nesses trabalhos, né? Perfeitamente. E ali está a essência. Enquanto que a Comissão Trilateral tenta levar isso para a área econômica e política. Né? Certo. Tem um livro lançado no Brasil, não vou lembrar agora a editora, que até tem, são 3 autores, tem o Noam Chomsky, editora Melhoramento, se eu não me engano. Esse livro Hugo Assmann e o terceiro autor eu não vou lembrar. Que ele mostra bem essa conexão entre Clube Bilderberg, CFR, Clube de Roma e Comissão Trilateral. E mais tarde, em 1980 e pouco, acho que 82, vem o Diálogo Interamericano. Também criado esse pelo próprio David Rockefeller. Se você me permite, Alexandre, o livro que Claro. você se refere chama-se A Trilateral, Nova Fase Isso. do Capitalismo Mundial. São Exatamente. 4 autores, são 3 autores. Você Isso, deixa eu ver, acho que ele deve estar aqui. Hugo Assmann, Teotônio dos Santos e Teotônio dos Santos, é esse que eu não estava lembrando. É esse livro mesmo. Aqui o Noam Chomsky, né? É da editora Vozes. Tá aqui, peguei aqui, é da editora Vozes, tá aqui na minha mão. O que eu sempre falo desse livro, ele é um livro escrito por pessoas que normalmente são pessoas de esquerda, né? Mas o que é interessante, uma curiosidade agora, a crítica a esses organismos, normalmente as melhores são feitas por gente da esquerda. Correto. Só que eles entendem isso como o capitalismo, entendeu? Só que as pessoas não entendem, eles pensam que o CFR é um organismo da direita. Mas se você pega a observação de autores da esquerda falando sobre o Clube Bilderberg, por exemplo, sim. Às vezes a análise é melhor do que o pessoal da direita. O Daniel Stulin é um caso clássico disso aí, né? Exatamente, Eu fiz essa semana um vídeo sobre um excelente livro dele, o Transevolução, que eu escrevi o pós-fácil. Depois, quem quiser, assista lá, que dá uma ideia geral de tudo que está acontecendo. E apesar do livro também já ter sido lançado aqui no Brasil o ano passado, ele mostra como todos esses elementos de tecnologia, ambientalismo, sanitarismo, toda essa questão de transhumanismo, né, que o livro dele chama Transevolução. Ele fala como tudo isso está relacionado para a criação de um novo homem. E aí a gente vai ver que enquanto alguns organismos, como a Trilateral, o Diálogo Interamericano e o próprio CFR, estão tratando de ideias mais diretamente ligadas à política, economia, legislação, questões jurídicas, existem outros organismos conectando essas outras pontas a esse mesmo processo, como é o caso do Clube de Roma. Né? Correto. Que o Clube de Roma criou o conceito de sustentabilidade que a gente tem hoje, que já não tem mais nada a ver com ambientalismo. Ele tem ele está muito mais ligado à ideia de coletivismo, né? Sem dúvida. Porque é você abrir mão do seu direito individual em troca de algo
um suposto benefício coletivo. E essa virou a ideia de sustentabilidade. Pode ver, a grande imprensa hoje usa essa palavra para tudo. Exato. Qualquer iniciativa que favoreça o coletivo e enfraqueça o indivíduo, já está sendo usada a palavra sustentabilidade. A responsabilidade por isso é do Clube de Roma. E começa lá atrás com esse limites do crescimento. Mas foi criando um processo. Eu fiz uma live só sobre esse assunto, que mostra, eu fiz na época, o ano passado, quando deu aquele problema da Amazônia. Sim. E mostra como ali já estava desenhado tudo que a gente está vendo agora de ambientalismo radical, de como usar o ambientalismo como uma forma de, mais uma vez, fortalecer aqueles 3 primeiros itens que eu falei. Poder do Estado, dos organismos internacionais, enfraquecimento do nosso poder individual e das soberanias, e o fortalecimento das grandes empresas. Né? Então, a ideia da trilateral, quando ela faz esse projeto de nova ordem econômica, nada mais é, no meu entender, né, que um aperfeiçoamento daquela ideia do Lenin, né, que era mesclar o dinheiro privado com as regulações estatais. Você está se referindo ao New Economic Plan, né? Quando eles viram, exatamente, o NEP, né? Quando eles viram que não ia dar certo, apesar de que os líderes já sabiam, mas quando ficou evidente que não ia dar certo você simplesmente estatizar tudo, né, porque você perde totalmente o controle sobre preços e aí você não sabe quanto se deve fabricar de cada coisa, porque se você quebrar essa cadeia de oferta e procura, você não vai saber quanto você deve produzir, né, e como cobrar. O que leva ao desabastecimento. É evidente isso, né? Certo. E aí o que eles perceberam ali? Não, nós temos que permitir um pouco de capitalismo, mas com regulação estatal. E ali, se você pegar, aquela ideia ainda era uma ideia, um esboço ainda, né? Mas se você verificar, o que aconteceu com o mundo depois? Exatamente isso. Os governos cada vez mais interferindo na liberdade de mercado, que favoreceu esses metacapitalistas, né? Que esse conceito do Olavo é perfeito, é o meta, né, de quem está além. Eles já abandonaram completamente a ideia de liberdade de mercado, porque assim eles não correm risco de perder a hegemonia. E, ao mesmo tempo, fortalece o poder estatal para aumentar o número de regulações, criar obstáculos aos empreendedores pequenos, às médias empresas, enfim. E parando para pensar um pouco, qual é o resultado disso? O resultado disso é a China. O que é a China? A China manteve o totalitarismo na área social e o capitalismo das grandes corporações na área econômica. E criou uma grande tecnocracia, né? Exatamente. E essa era a ideia deles. Quando você lê a biografia do David Rockefeller, você vê que é isso que eles queriam criar. E a China é o modelo do que eles querem para a nova ordem mundial. Um governo que controle todas as condutas humanas, enquanto permite um capitalismo de grandes corporações que impede que outras empresas tenham uma concorrência equilibrada com eles. Porque o que vai acontecer com as empresas e com as pessoas? Elas só vão restar empresas que trabalhem para essas grandes corporações e nunca que concorram com elas. Né? Ô Alexandre, você me permite... E só para finalizar, que eu acho que aí eu amarro... E é exatamente aí que reside
uma questão que muitas pessoas ainda não entendem. Por que a OMS e a ONU estão tão atreladas, tão empenhadas em defender a China nessa questão da pandemia? Porque eles defendem aquilo que eles têm como modelo. Exatamente. Não é simplesmente porque tem dinheiro de um ou de outro lá, ou porque a China indicou determinada pessoa. É muito mais profundo que isso. Não é porque o Xi Jinping indicou o etíope lá para a presidência da OMS. Não é tão simples assim. É muito mais profundo. Algumas pessoas eu vi falando, não, tem que trocar aquele cara. Você acha que vai mudar isso? Claro que não. Porque o negócio, todas essas grandes corporações que estão atreladas a esse projeto, elas querem exatamente isso. Porque o excesso de regulação, o excesso de interferência estatal e de organismos internacionais na economia favorece sempre os grandes. Né? Perfeitamente. Ô, Alexandre, para te fazer essa próxima pergunta, eu vou novamente me reportar um cenário aí que vem sendo construído já há alguns anos. Né? Então, só para informar a nossa audiência, em 2010, a Fundação Rockefeller e a Global Business Network divulgaram um relatório chamado Cenários para o Futuro da Tecnologia e do Desenvolvimento Internacional. Então, nesse relatório, esses agentes globalistas, eles investigaram vários cenários futuros para o mundo. E um desses cenários tratou exatamente da chegada de uma pandemia bastante semelhante a essa que nós estamos enfrentando hoje. E é curioso que a solução que eles propuseram incluía, entre aspas, né, a rápida imposição de uma quarentena obrigatória, fecha aspas, e também, abre aspas, restrições herméticas e uso obrigatório de máscaras, fecha aspas. E também propõe algumas soluções tecnológicas, né? E é exatamente aí que eu quero trazer para você essa questão, quero ouvir a sua impressão sobre esse cenário que já vem sendo construído, né? Quais os mecanismos tecnológicos de controle social e individual que você vê estarem sendo desenvolvendo nesses dias? E mais do que isso, quais as chances desses mecanismos permanecerem mesmo depois da pandemia? E também você pode aproveitar e explicar para a nossa audiência, já que você tem tocado nesse assunto já há algum tempo, né? O que é exatamente a ID 2020? Bom, vou começar pela penúltima aí. Eu acredito que todos esses elementos totalitários que estão sendo usados agora, todas essas ferramentas totalitárias vão permanecer. Talvez percam um pouco a força, mas todas elas vão permanecer. A ideia de um controle maior por parte do Estado dentro dos países e um controle maior das nações por parte de organismos como a OMS, ou, inclusive, o que já está sendo discutido, que é a criação de uma nova autoridade de saúde internacional com ainda mais poderes. Porque a OMS ela só pode fazer recomendações, ela não pode dar ordens ainda. É que os países estão aceitando as recomendações, mas a ideia é que se tenha uma que exerça um poder de, entre aspas, aí, um poder constitucional. Né? Como se fosse o Ministério da Saúde Mundial, né? Exatamente. A ideia é essa mesmo. Isso está sendo defendido pelo Gordon Brown, pela Fundação Rockefeller, cujo presidente é ligado a um grupo de ação global sanitária. Quando envolve questões sanitárias, tudo nos últimos 100 anos tem um envolvimento da Fundação Rockefeller. Tudo. Tudo relacionado à saúde, e que hoje eles chamam de sanitarismo, antes eles chamavam de eugenia mesmo, na cara de pau.
A Fundação Rockefeller chegou a fazer aqui no Brasil um congresso de eugenia em 1929, tá? Exatamente. Hoje todo mundo, depois que abriram as portas dos campos de concentração e viram as barbaridades lá do Mengele e dos seus discípulos fizeram lá, todo mundo abandonou, começaram a usar outras palavras, né? Passaram a usar a palavra sanitarismo, mas a ideia é a mesma, né? Eles já pregavam a ideia de eugenia como saúde sanitária, né? Desde que eles chegaram no Brasil, se eu não me engano, em 1916. E eles foram criados lá em 1913, mas primeiro eles começaram a fazer essas coisas de eugenia fora dos Estados Unidos, né? Porque era uma ideia de usar cobaias mesmo, né? A Fundação Rockefeller é a responsável pela grande modificação do perfil da medicina no último século, né? Porque a família sempre teve ligações com a indústria farmacêutica e sempre teve esse desejo de eugenia. Hoje eles usam outros termos, né? Tudo muito mais suave, muito mais repleto de eufemismos, né? Mas para quem entende o histórico, aí você sabe que eles continuam pensando igual, né? Sem dúvida. A Fundação Bill e Melinda Gates segue uma mesma linha, né, dessa ideia sanitária e fez inúmeros testes desses projetos, principalmente na África, né? Desde que ela começou, acho que a fundação do Bill e Melinda, acho que é de 2001, 2002, por aí. Ela é bem mais recente. Então, quando a gente vê que existiu um evento de simulação, existiram estudos de que uma pandemia internacional poderia ser a crise certa, né? Aí a gente retoma a frase do David Rockefeller, né? Ele diz: o mundo já está pronto para o governo mundial. Tudo que precisamos agora é de uma grave crise, a crise certa, para que as pessoas não apenas aceitem a nova ordem mundial, mas implorem por ela. Essa frase, de tanto que eu já falei ela, eu acabei até decorando. Para ver que isso, quem pesquisa esse assunto já sabe que eles estavam esperando uma crise certa. Eu não sei se eles criaram de fato, eu não quero ainda falar sobre isso. Existem evidências, tá? Mas não existem provas ainda. Então, como eu sempre faço, eu prefiro colocar as possibilidades em cima da mesa e deixar as pessoas analisarem com o seu próprio raciocínio. Existem evidências, existem denúncias, inclusive de um prêmio Nobel, não vou lembrar o nome dele agora, Montagnier, acho que é Montagnier, que falou sobre a possibilidade desse vírus ter sido manipulado em laboratório. E sempre se falou sobre a chance de um mundo mais conectado permitiria o avanço de doenças de uma maneira muito mais acelerada, né? O que não deixa de ser verdade. No entanto, eu prefiro aguardar, porque neste exato momento, devido a tudo que isso está causando, deve ter milhares de cérebros privilegiados tentando entender melhor esse negócio, né? E eu acho que é meio inevitável que isso venha à tona. O meu único medo é que ele venha à tona tarde demais. Porque, como eu disse, eu acho que esses elementos totalitários, muitos vão permanecer. E muito provavelmente vamos ter aprofundamentos desses elementos, como passaporte sanitário,
E esse ID 2020, como você mesmo lembrou, que eu já fiz um vídeo só sobre isso, porque é a criação de uma identidade digital que é a última etapa antes da aplicação de um chip, né, que é o chip RFID, que sempre foi ridicularizado pelas pessoas, e hoje já temos milhões de pessoas usando no mundo, ou de algo até mais moderno, que está sendo, inclusive, defendido pela fundação do Bill Gates e pela própria Microsoft, que é uma espécie de tatuagem, quase que invisível a olho nu, mas que em determinada luz, ela indica o seu prontuário médico, os seus documentos, né? E você veja que a imprensa já está tratando isso. Ô Alexandre, desculpa te interromper. Oi. Esse chip, você acredita que seria semelhante a um RFID, não? Implantado? É RFID, né? Que é o chip de baixa frequência, né? Não, de alta frequência, né? É. Desculpa, agora eu estou na dúvida se é baixa frequência. ID, não é? É o RFID, né? RFID, isso. É semelhante àqueles que tem no cartão de crédito, né? Só que ele tem uma... Nossa, espera aí que eu derrubei o microfone aqui. Ele tem uma característica diferente do cartão, porque por ser subcutâneo, ele tem uma alimentação energética que ele vai obter sua energia do próprio tecido humano. Esse é o projeto, né? Para que você não precise mais mexer nele nunca mais. E só que isso já evoluiu para uma coisa menos invasiva, para que as pessoas aceitem de maneira mais tranquila, né? E vão oferecer junto a esse projeto uma série de aparentes benefícios, né? Como é o caso da empresa Neuralink, lá do Elon Musk, que já está oferecendo um implante cerebral para você acessar o seu smartphone sem precisar usar as mãos. E ela diz que ainda esse ano já vai ter os primeiros testes em humanos, já tinha prometido isso ano passado. É outro tema que eu também fiz uma live especial sobre isso. Então, todos esses elementos tendem a aprofundar tudo que a gente está vendo. Sem dúvida. E o controle sobre as pessoas vai ser cada vez maior, né? Já existem câmeras na China e já estão, parece que, vão instalar no Brasil, parece que em aeroportos, são câmeras que são capazes de medir a temperatura das pessoas a muitos metros de distância. Ô Alexandre, na China hoje são 600 milhões de câmeras de monitoramento. 600 milhões. Então, eu não sei esse número. Esse número mas... eu estou te passando o número do site technocracy.news de alguém que está estudando tecnocracia há bastante tempo. Né? Eu sei que existem, que são milhões, né? Porque aquele programa de crédito social que eles criaram, né? Que vai dando uma pontuação de acordo com o comportamento das pessoas, o que vai permitir que os filhos possam estudar em escolas melhores, morar em bairro melhor, e para poder também se locomover de uma cidade para outra. Não sei se você já viu isso, já existe desde 2016, mas foi implantado totalmente em 2018. Esse programa de crédito social... isso só é possível com monitoramento muito rigoroso, né? Exatamente, você tem que ter câmera em todo lugar. Eu não sabia o número exato, assim, mas eu sabia que eram centenas de milhões. O Patrick Wood, do site technocracy.news, ele diz que o projeto... Eu conheço o site. 600 milhões de câmeras até o final desse ano. Então, e isso tende a aumentar. Você concorda? Porque cada vez, com o 5G, por exemplo, que é a internet das coisas, né? Todo eletrodoméstico vai ser um equipamento de monitoramento.
Com certeza. Já pensou nisso? A sua geladeira, o seu fogão, a campainha da sua casa, a maçaneta da porta, que só vai abrir com determinado traço biométrico. Então, a gente tem até no Brasil, foi aprovado um decreto, acho que é 10.046, que pretende reunir todos os bancos de dados, inclusive genético, andar, voz, até o andar. É incrível. Quem tiver curiosidade, veja o decreto 10.046. E isso está sendo implantado no mundo inteiro, essa unificação de banco de dados, que era uma ideia já desde o Carnivore, aquele programa que eu falei de invasão de privacidade, que foi o que despertou meu senso de liberdade ainda nos anos 90. Ele estava ligado a um supercomputador, né, Alexandre? Sim, só que ele tinha um grande objetivo, um grande obstáculo, que era manusear todos esses dados, né? Era a ideia de coletar todas os movimentos do usuário na internet, mas na época a internet era muito mais limitada, mas mesmo assim, imagina você capturar e armazenar todos os e-mails enviados no mundo, né? E isso mudou no começo dos anos 2000, quando os criadores do Google, e foi isso que fez eles se tornarem bilionários e tão importantes para esse processo, quando eles criaram o algoritmo de relevância. A ideia de você identificar a relevância de uma informação de acordo com o número de citações a ela. Esse é o coração do Google, é isso, né? Foi isso que fez o Google ser o que é. E o pulo do gato foi esse. E com isso, permitiu a chegada das redes sociais. E as redes sociais passaram a funcionar como uma espécie de aprimoramento do Carnivore. Só que de forma muito mais inteligente, porque agora não é preciso uma invasão ilegal ou clandestina para obter as informações das pessoas. As pessoas estão cedendo essas informações de like, de compartilhamento, de relacionamento, em troca do quê? Em troca de algum conforto, alguma facilidade tecnológica e de vaidade, principalmente, né? Vamos ser sinceros, né? E isso chegou ao ápice que estamos agora com a chegada dos smartphones, porque agora você está com esse computador que é um elemento de monitoramento dentro do seu bolso, para onde você vai, e que funciona inclusive quando está desligado, porque ele precisa de uma bateria para manter a agenda, certo? Alexandre, você acredita que a primeira fase do ID 2020 pode ser via smartphone ou não? Não, isso já está acontecendo, mas a ID... bom, assim, a ID 2020 ela vai ser um documento oficial, né? E aí entra numa questão importante, porque quando eu falo que essa ID 2020 é um problema, quando eu falo que os projetos de lei que estão tramitando no nosso Congresso, que vai obrigar as pessoas a colocar o CPF, voltou à tona agora de novo esse ano. E voltou a ser discutido agora na CPMI das fake news, e ele já estava lá circulando
desde um pouco depois da criação do Marco Civil da Internet, em 2015, acho que esse projeto de lei deve ser de 2016, 2017. Aí tem um outro projeto de lei que é criar o Cadastro Nacional da Internet. E tem um outro projeto de lei, eu já fiz live sobre isso, mas eu não lembro os números agora. Tem um outro projeto de lei que, olha que curioso, ele obriga as empresas de aplicativo e de software de rede social, ele obriga essas empresas a coletar os dados e entregar para as autoridades. Aí, quando eu alerto sobre isso, as pessoas falam, mas eles já fazem isso. Sim, mas eles fazem de modo clandestino. Ao aprovar uma lei como essa, ou aprovar o ID 2020, tudo isso vai passar a ser oficial. E então não poderemos mais reclamar. E isso vai se voltar contra nós, porque vai servir de prova, inclusive judicial. Né? E as pessoas falam, mas as empresas de internet já coletam os nossos dados, e a gente percebe isso por causa dos anúncios direcionados, né? Você fala no celular alguma coisa, depois você entra no Facebook, você vê o produto que você estava conversando, aparece um anúncio para você. Todo mundo acho que já presenciou um exemplo como esse. Mas só que hoje, eles falam que não. Eles falam que não ouviram a sua conversa. Eles falam que não analisaram o seu texto, da sua mensagem privada. Eles alegam que isso o algoritmo captou no seu comportamento nas redes sociais e na internet, né? Ou seja, de forma pública. Ao aprovar uma lei como essa, ou o ID 2020, a gente não vai poder nem reclamar disso mais. Vai se tornar oficial. E eu acho muito difícil parar esse processo agora. Principalmente porque estamos no meio de uma crise que está sendo instrumentalizada para avançar essa agenda. Eu acredito que o ano que vem teremos, assim, inúmeras iniciativas desse tipo. Nosso Congresso, que nem discute esse tipo de lei, ele simplesmente vota lá em alguma comissão e depois passa a virar uma regulamentação de um órgão que às vezes a gente nem sabe que existe, é uma sigla aí qualquer, e aí vai vir como recomendação de órgãos internacionais, e o povo acostumado a achar que todos os problemas devem ser resolvidos pelas autoridades, vão achar isso bárbaro, porque eles vão oferecer, bárbaro no sentido moderno da palavra, tá? Como se fosse bom, né? Eles vão oferecer algum benefício ou uma promessa de segurança, de eficiência, de proteção, né? Porque tudo sempre avança por dois caminhos, ou pela moda ou pelo medo. Né? As pessoas aceitam invasão à sua propriedade, invasão à sua privacidade, aos seus direitos individuais, em troca de quê? Ou é pela moda, né? Porque está na moda, né? Por que as pessoas usam rede social? Algumas pessoas, eu acho que uma parte menor, usa como forma de trabalho, né? Como forma de levar, como no meu caso, de passar uma mensagem adiante. Mas a maioria das pessoas usa para quê? Usa por moda. Né? Para que alguém usa o Instagram? Fica tirando foto das roupas que comprou, dos lugares onde está, da comida que está comendo. Por que ele faz isso? Por moda. E hoje nós estamos vendo o outro caminho, que é o caminho do medo. Então as pessoas vão ceder por medo de doença, medo de criminalidade. Não é por outra razão que eles incentivam a criminalidade, né, para que as pessoas fiquem atemorizadas e passem a aceitar mais e mais invasão às suas liberdades. Né? Medo de terrorismo, por exemplo, né? Medo de terrorismo, né? Você vê que
após o 11 de setembro, e foi uma das questões que mais me interessou e me fez começar a pesquisar esse assunto, logo depois dos atentados de 11 de setembro, o governo do George Bush passou no Congresso o que ficou conhecido como Patriot Act, que foi um conjunto de leis que tirava uma série de direitos individuais do povo norte-americano. E o povo norte-americano, que sempre foi um povo mais combativo nessa área de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, passou a aceitar. Por quê? Porque tinham medo de um novo ataque como aquele, né? Então, toda e qualquer crise, de lá para cá, tem sido aproveitada como forma de tirar os nossos direitos. Aqui no Brasil foi até com caso de corrupção, né? As pessoas passam a achar normal o cara da Receita Federal poder entrar nas contas individuais aí. E veja os negócios as coisas lá do COAF que aconteceu, né? Por quê? Porque eles usam o pretexto de, olha, vamos combater a corrupção, né? Vamos combater o terrorismo, vamos combater a criminalidade. E aos poucos eles vão diminuindo a nossa liberdade, tirando a nossa privacidade. A gente não concorda agora em ser obrigado a ser fotografado para entrar em qualquer edifício? Exatamente. Né? Ô, Alexandre, se você... Pode falar. Você me permite, você já tocou nesse assunto logo no começo da sua explanação, e eu acho que é bastante relevante falar sobre ele dentro do tema que nós estamos abordando aqui, que é a pandemia e a nova ordem mundial sanitária, né? Eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência conservadora o que exatamente foi o evento 201, né, que ocorreu agora recentemente, né, outubro de 2019, ou seja, apenas 2 meses antes dos primeiros casos de Covid, né, Covid-19 na China. E aproveitando, você já pode dar aí uma pincelada no papel que a Fundação Bill e Melinda Gates e também o Fundo Econômico, o Fórum Econômico Mundial, né, tiveram nesse encontro, porque tanto o WEF, né, o Fórum Econômico Mundial, como a Fundação Bill e Melinda Gates foram protagonistas nesse evento 201, né? O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, foi uma simulação de pandemia que aconteceu no John Hopkins, se não me engano, não, foi no John Hopkins, com participação de vários desses personagens, como eu disse, arroz de festa, né? Gente ligada à Fundação Bill e Melinda Gates, ligada ao Fórum Econômico Mundial, e algumas empresas diretamente ligadas a essa questão de saúde, como Johnson & Johnson, que eu lembro. Tinha gente da ONU, tinha gente, acho que do Banco Mundial, e se fez uma espécie de, como na área militar, existem os exercícios militares, né? Você simula um acontecimento, né? Na área militar você simula um combate e você passa a discutir todas as questões relacionadas a ele, né? Como reagir, como tomar medidas rápidas, como tornar como criar um protocolo para agir diante de determinado problema, caso venha acontecer um combate como aquele, né? Enfim. No caso do evento 2001, foi exatamente isso, só que a ideia de se criar um protocolo para reagir a uma epidemia mundial, uma pandemia, né? E muito curioso é que era especificamente de um coronavírus, né? Falando da chance, né, de surgir um
um coronavírus que sofresse algum tipo de mutação, e que passasse não apenas de transmitir de animal para animal, mas passasse para um humano, né? E eles usaram, inclusive, como exemplo o Brasil, né? Por ser um grande criador de suínos, porque eles imaginavam mesmo que poderia ser uma mutação de um vírus de suíno que pudesse atacar humanos e do Brasil, nessa simulação, se espalharia pelo mundo, né? Tem uma matéria bem interessante no Estudos Nacionais, lá do Christian de Rosa, que eles colocaram todas as informações lá. Eu falei sobre isso no final do ano passado, sem imaginar que essa simulação estaria tão atrelada ao nosso presente, né? Falei por cima numa live que eu tinha visto, e todas as vezes que eu vejo esse tipo de coisa eu fico com o pé atrás, né? E aí a gente vê que é mais uma evidência de que, poxa, tem grandes coincidências nessa história, né? Coincidências de ser uma doença respiratória que causa pneumonia, que causa o mesmo problema do Covid-19, coincidência de ser o mesmo tipo de vírus, e coincidência dos mesmos personagens envolvidos hoje na liderança desse, vamos chamar, enfrentamento a essa pandemia, né? Então a gente fica com o pé atrás, né? É mais uma evidência, né? Se você me permite aqui, Alexandre, inclusive claro. Johns Hopkins, que é essa universidade que estava aí no meio desse evento 201, inclusive hoje é o principal monitor de internet da própria pandemia, né? Exatamente. Johns Hopkins University é um dos sites que as pessoas mais recorrem para ver e para acompanhar o andamento da epidemia no mundo, né? E eu lembro que o John Hopkins é um centro de excelência na medicina, né? Sempre foi, né? Inclusive é de lá que saiu o Benjamin Carson, aquele grande médico que chegou a ser pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, né? O neurocirurgião. Exatamente. É um centro de referência internacional. E aí é tudo muita coincidência, né? Como eu não gosto de acreditar em coincidência, você vê assim os personagens, as entidades, os organismos, o vírus, o tipo de doença, a mutação de um vírus, que aí bate com outra evidência, né, de algumas notícias antigas, como tem uma notícia italiana falando sobre os perigos do que estavam sendo dos testes que estavam sendo feitos entre mistura de material genético de vírus, né? Já em 2007. Desculpa te interromper novamente, você está se referindo aí a uma reportagem que a RAI 5 fez em 2015, né? Sobre os perigos que havia... 2017, não é? Eu não sei se é... Eu não lembro agora, não tenho certeza. Eu achava que era 2017. Mas, de todo modo, foi um documentário feito pela RAI 5 da Itália sobre isso, né? Uma TV italiana, agora eu não lembro qual foi. Que na época eu cheguei, acho que a escrever para o Fórum Nova Ordem Mundial. Porque eles estavam mostrando o risco que era esse tipo de experimento. E ainda eu lembro bem que o apresentador do documentário falava: vale a pena correr esse risco? Né? A troco de quê? O negócio escapa, e era exatamente de um laboratório chinês, né? Aí tem uma notícia de 2010 de que a inteligência americana já estava também vendo, acusou a China de estar lidando com vírus de animais em ambientes onde tinham humanos, né?
Então tem uma série de coincidências, e eu não costumo acreditar muito em coincidências, mas, como eu sempre digo, eu separo o que é evidência e prova por enquanto, né? Mas eu espero que isso venha à tona logo, porque se ele demorar 2 anos para vir à tona essas informações, talvez seja tarde demais, porque aí essas iniciativas, uma delas é nos censurar, e aí vão censurar quem falar sobre isso. Ou seja, e hoje o que resta de nossa capacidade de comunicação é a internet. E a internet já está sendo censurada. O que você está dizendo aí é que se demorar muito, mesmo que se descubra, nunca as pessoas saberão. Nunca vai vir à tona, exatamente. Porque, veja bem, essas empresas de internet esticaram a corda esse ano. Veja, o Twitter e o Facebook chegaram a censurar um presidente da República. Meu. Exatamente. E não deu em nada, e ninguém fez nada. Que eu achei uma falha terrível do governo nisso. Independente dele estar certo ou não. Tinha que mostrar a força, porque eles esticaram a corda, eles fizeram um teste. Olha, vamos testar aqui. E aí eu penso assim, se empresas como essa estão dispostas e com coragem, com disposição de censurar um chefe de Estado, imagino o que eles vão fazer comigo. Por muito menos eles vão eliminar a minha conta. Pois é. E se hoje tem um filme que se chama Inimigo do Estado, acho que é com o Gene Hackman. Não lembro agora quem é o outro ator. Que ele é uma distopia, assim, de tecnologia, né? E de repente tem uma pessoa, eles deletam o perfil dessa pessoa do sistema. Ela simplesmente não consegue nem mesmo entrar num edifício, comprar nada, vender nada, trabalhar em nenhum lugar, né? E a gente está muito perto disso. Esse filme já não é muito novo, mas na época, eu sempre indico esse filme para as pessoas, além dele ser um filme bom, ele mostra como esse aparato tecnológico que nos envolve e nos abarca completamente, hoje ele abarca quase todas as nossas condutas. Uma pessoa que estiver desconectada desse sistema vai ter que viver como o selvagem do Admirável Mundo Novo. Só que ele não vai ser uma exclusão, né, geográfica como é lá, né? A gente vai ser excluído dessa sociedade, mesmo vivendo dentro dela. Pois é. E o ano que vem, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto já. Eu acho. Sinto dizer, mas eu estou bem pessimista. Eu sei que existe uma possibilidade aí, que o pessoal está ligando a ideia do QAnon, do Storm, né, dessa tempestade. Eu acho que isso não vai parar esse processo. Pode até representar uma desaceleração, mas a gente está chegando num ponto, principalmente na área tecnológica, a gente chegou a um ponto que eu não vejo muito como retornar disso. Eu não vejo como a sociedade abandonar essa dependência digital. Eu não consigo ver isso. Mesmo porque, Alexandre, para que houvesse algum tipo de resistência ou de tentativa de brecar tudo isso, era necessário uma consciência do que está acontecendo. E exatamente. Isso está distante da maior parte das pessoas, né? É o que eu tento fazer. Eu sei que eu não vou conseguir muito, mas eu já faz uns bons anos que eu decidi que essa era a minha missão.
eu vou cair atirando, entendeu? Eu vou lutar até o final da minha vida para orientar as pessoas a respeito desse processo, porque ele não se trata apenas de um processo político, econômico e nem mesmo só tecnológico. Ele se trata também de um processo que envolve a psicologia humana, porque ele procura deformar as nossas personalidades, porque quando você extingue a privacidade de alguém, você transforma a sua personalidade, porque ninguém é a mesma pessoa em público e no privado. Nós precisamos do privado, nós precisamos da privacidade, né? O Winston Smith, do 1984, mostra isso. Como aquela teletela dentro da casa dele modifica o comportamento dele. Lembra que ele se sentia muito bem quando ele ia numa loja de materiais antigos, lá onde ele... ali ele era... a verdadeira personalidade dele, ele só existia ali. O resto era um personagem que ele criava ao saber que estava sendo observado pelo grande irmão. E eu penso que, além de psicológico, e mental e intelectual, esse processo tem algo ainda mais importante, que é o elemento, o componente espiritual. Porque isso tende a desviar a nossa alma do seu caminho correto e que deveria ser o caminho natural. Essa ideia de se criar uma espécie de religião, um simulacro de religião universal, que ela é esvaziada de todo o seu significado transcendente e passa a ser apenas um conjunto de regras e condutas, né, que não é, religião não é isso, né, espiritualidade não é isso, mas é o que eles estão tentando fazer conosco, e isso é parte desse projeto, e na verdade é o objetivo final da nova ordem mundial, é esse, é tirar, substituir o que hoje temos como objetivo, substituir por subjetivo. E substituir o que hoje nós temos como transcendente pelo material imediato e raso, né? Então vai tirar toda a profundidade do ser humano. E isso é o que nós vamos deixar de ser humanos, deixar de ser uma criatura criada por Deus. Esse é o objetivo final. E ele é também a consequência de tudo isso que nós estamos atravessando. Ô Alexandre, muito bom. Eu tenho uma última pergunta, Alexandre, e eu gostaria de, mais uma vez, conectar o tema dessa atual pandemia com algo que a gente já conversou aqui no começo, que é o aspecto ambientalista dessa construção dessa nova ordem mundial, né? E para isso eu trago para você essa questão desses modelos matemáticos probabilísticos que foram desenvolvidos pelo analista Neil Ferguson, lá do Imperial College de Londres, né? Esses modelos, eles, como nós vemos, né, eles praticamente determinaram a forma como o mundo tem lidado com a pandemia, né? Fazendo com que a maior parte dos governos acabassem impondo uma quarentena bruta, né, uma quarentena horizontal sobre as populações, e que está acontecendo, está acarretando essa depressão praticamente, né? Nós estamos caminhando para uma depressão econômica, um comprometimento muito grande da economia desse país. Agora, algumas organizações globalistas que financiam o alarmismo climático,
curiosamente, também financiaram os estudos do senhor Neil Ferguson sobre o coronavírus e que produziram esses modelos matemáticos probabilísticos aí. Você vê, e aqui eu estou resgatando um pouco daquilo que nós já conversamos antes, né, sobre globalismo ambientalista e agora sanitário, né? Você vê algum elo entre o projeto globalista, que tem como base o ambientalismo radical da Agenda 21 e agora 2030, com esse desenvolvimento sustentável, e essas medidas de controle social e sanitário que têm sido impostas no mundo todo? Eu acho a relação é total. Um fortalece o outro, né? Porque eu vi até ambientalistas comemorando, porque tem menos fábricas funcionando, e segundo eles, o mundo ficou melhor, né? Porque o ambientalismo radical é algo que odeia a humanidade, é um ódio à humanidade. E é uma coisa tão evidente. Eu fiz um vídeo sobre a matéria da Isto É, que ela fez uma matéria chamada Nova Ordem Mundial, e nessa matéria tem uma coisa bizarra, que o jornalista escreveu assim: com o isolamento, né, o confinamento em São Paulo, o pôr do sol ficou mais bonito. Inacreditável, você ouviu um cara falando sobre isso num momento em que milhões de pessoas vão perder os seus empregos, né? É curioso, Alexandre, que a gente já encontra na internet algumas fotos de satélite também mostrando como o mundo ficou menos poluído. Eu não acredito nessas imagens. Sinceramente, eu não acredito em nada desses números ambientalistas. Quem leu o Império Ecológico do Pascal Bernardin e o Psicose Ambientalista do Dom Bertrand vai ver que 90% é mentira. Quem pesquisar o que foi o relatório Iron Mountain vai ver que a ideia ambientalista era criar um inimigo comum para usar da mesma maneira que os ditadores usam o inimigo externo, né? Como forma de causar o terror, né? O terror como arma de persuasão. Então, eu não acredito em nada dessas coisas. É claro que eu acho que temos que tentar preservar o máximo que a gente puder, é evidente, né? Que a gente vive num mundo tão louco agora que quando você critica o ambientalismo doentio e radical, as pessoas acham que você quer botar fogo na floresta, né? A gente está num mundo bizarro. É por isso que o meu segundo livro chama Bem-vindo ao Hospício mesmo. E o ambientalismo, ele está diretamente atrelado a essa ideia de malthusianismo, né, de controle populacional, diminuição da população, a ideia de sustentabilidade, como eu disse, a ideia de que, olha, se a gente tiver muito humano, não vai ter comida para todo mundo, o que é uma grande bobagem, porque não leva em conta o surgimento de novas tecnologias, né? O aquecimento global antropogênico não existe, mas ele é usado também como forma de acelerar uma agenda. E ele está atrelado a essa ideia da medicina, que é a ideia de controle populacional e eugenia, que está também atrelado à ideia das modificações genéticas. Então a gente vê que tudo isso está interligado. E para finalizar, ele está interligado a algo que eu acabei de falar, ao componente espiritual. Porque o ambientalismo, do jeito que é defendido por essas organizações, ele é uma espécie de paganismo moderno. Exatamente. Que é a idolatria da natureza, né, a idolatria da criatura. E que vai levar, que já leva, ao fortalecimento da mentalidade pagã. Né? É só ver as pessoas abraçando árvore, mandando beijo para a lua,
o pôr do sol, esse tipo de coisa, que é o quê? É o antigo politeísmo, o antigo paganismo. É uma renovação, né, e um rejuvenescimento, vamos chamar assim, do paganismo, que é uma tentativa, mais uma, de enfraquecer os nossos valores cristãos. Então, ambientalismo é outra arma contra o cristianismo e outra arma, talvez hoje a mais importante, porque eu sempre achei que o imposto mundial viria do ambientalismo. E o imposto mundial seria, quando existia o primeiro imposto mundial, ele é a própria concretização de uma autoridade mundial. Porque você vai ter que ter uma autoridade mundial para calcular, cobrar e punir quem não paga o imposto. Vai ter que implantar uma autoridade física mesmo, né? Uma autoridade material, uma autoridade global. Só que agora, com essa pandemia, talvez o imposto venha, que já está sendo discutido, venha o imposto, eles estão discutindo 2 impostos agora. O imposto sanitário e um imposto de proteção contra crises, né? Mas, volto a dizer, tudo isso só passa a fazer um sentido cada vez mais cristalino quando a gente observa que o grande inimigo que eles pretendem destruir para avançar a sua agenda é sempre o cristianismo. E a única forma de resistência é o cristianismo, é a restauração da cristandade, nas palavras do Dom Bertrand. E quando a gente olha esse prisma, a gente olha tudo por esse prisma, a gente vê que esse componente espiritual é o cimento que une todas essas iniciativas complexas, aparentemente desconexas, e até mesmo às vezes que parecem contraditórias. Mas quando você vê que o ataque ao cristianismo é o cimento, é o que une tudo, para que tudo caminhe no mesmo sentido. E, portanto, a única forma de resistir a isso é fortalecer os valores cristãos. Exato. Perfeitamente, Alexandre. Excelente. Alexandre, nós temos alguns minutinhos finais aqui, e eu quero, já agradecendo aí a sua participação, para a gente finalizar esse nosso encontro, eu queria pedir que você falasse rapidamente sobre os 3 livros que você publicou, que estão diretamente ligados ao tema da nova ordem mundial, do governo global e da globalização. Se você puder, comente rapidamente onde que os nossos ouvintes podem adquirir os livros, né? Se você tem algum curso que você pretende aplicar, por favor, comente rapidamente para os nossos ouvintes poderem ter acesso àquilo que você produziu. Bom, eu tenho algumas outras publicações, mas relacionadas a esse assunto eu tenho Introdução à Nova Ordem Mundial, que é o meu primeiro livro, o livro acho que o mais famoso. Depois eu lancei Bem-vindo ao Hospício, que trata dos mesmos temas, mas de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais escrachada, que nesse eu ponho um pouco da minha opinião, o meu espanto diante dessa loucura que o mundo está virando. E o mais recente, que se chama O Brasil e a Nova Ordem Mundial, que trata também dos mesmos temas, só que com um ponto de vista do Brasil. Ele não é sobre o Brasil exclusivamente, mas ele tem o ponto de vista do Brasil, né, da influência desse processo no Brasil. Eu tenho uma livraria, que quem quiser comprar os meus livros, eu mando com dedicatória. Você pode entrar no meu site escritoralexandrecosta.com.br e lá tem a aba livraria. Eu também estou lançando um curso sobre esse tema, acho que na próxima semana já vai estar disponível, até o final da próxima semana, com certeza ele já vai estar disponível.
E quem tiver interesse nos livros e no curso já as informações já estão no meu site, apesar de que o curso ainda não está aberto para inscrição, mas porque eu estou aguardando uma autorização tecnológica da plataforma. Eu acho que nos próximos dias, até mais ou menos o dia 10 de maio, ele já vai estar disponível. Quem tiver qualquer dúvida sobre o curso, sobre os livros ou sobre o meu trabalho de forma geral, pode escrever para mim alexandre.editorial@gmail.com. E lembrando vocês que todas as quintas-feiras eu faço live no meu canal do YouTube, o canal se chama Alexandre Costa, e eu faço essa live às 21 horas falando desses temas que nós conversamos aqui e respondendo os leitores e os inscritos no canal em tempo real, tá bom? Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos que acompanham esse nosso papo, agradecer ao Aramis e ao Instituto Burke por essa excelente iniciativa. Espero que esse projeto tenha muito sucesso. Tá? Muito obrigado mais uma vez, Aramis, e um abraço para todos vocês. Ok, Alexandre, nós então estamos chegando ao encerramento desse nosso excelente podcast, que foi muito informativo. Eu quero agradecer de coração a disponibilidade do Alexandre para nos abençoar com seu conhecimento, com toda essa experiência aí de 20 anos de estudo. E quero aproveitar, Alexandre, para deixar aqui o convite para que você volte ao Burkecast numa edição futura para um novo encontro sobre o tema da nova ordem mundial. Eu gostaria de conversar com você sobre esse tema, mas de uma forma talvez mais genérica, trazendo algumas curiosidades, falando de alguns marcos dentro do estudo da nova ordem mundial. Então, o convite está feito. Ok, Alexandre? Eu já aceitei. A gente combina e eu volto com o maior prazer. Perfeito, meu amigo. Então, um grande abraço para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, tá? Deus abençoe. Muito obrigado, hein? Obrigado eu e que Deus abençoe todos nós. Amigos conservadores do Brasil, meu agradecimento a você por prestigiar o Burkecast com a sua audiência. Eu espero reencontrar cada um de vocês no próximo episódio do Burkecast. Se você gostou do conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like e os seus comentários. Lembre-se sempre daquilo que diz as Escrituras em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês. Até a próxima.